Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live da nossa programação de Quarentena Bastidores. Hoje a gente está aqui com a professora doutora Andreja Picon. Antes da gente começar tudo, eu gostaria de saber se está todo mundo ouvindo. Andreja, dá um oi aí para a galera, para a gente ver se o áudio tá legal, se o som, se a imagem tá legal. Oi, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Estou muito feliz de conversar com vocês por aqui. Vamos ver, tá? Todo mundo dá um joinha, gente. Se o áudio estiver legal, se, se a imagem estiver legal. Infelizmente o Instagram, ele tá meio sobrecarregado. Então, se estiver travando muito, mudem para o Facebook. Também estamos online ao mesmo tempo no Facebook, ok? E para quem perder, ou se alguém perder um pedacinho por conta de conexão, ou se alguém perder a live, por favor, assistam depois no nosso canal do YouTube. Eu vou deixar aqui para vocês o link para vocês assistirem, porque não dá para perder o assunto de hoje. Então, Bárbara, para mim, Grazi está falando, tá baixo o meu áudio. Deixa eu aumentar o meu áudio aqui então para o pessoal. Olá, olá! E agora? Está melhor? É, está melhor? Está melhor, Grazi? Me dê um olá, se está melhor. E, Deja, fala um pouquinho aí pro pessoal também, para eles verem se o seu áudio está legal. Oi, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Eu não vejo a hora de falar com vocês. Eu estou aqui já me segurando, porque eu falei, não estamos perdendo minutos preciosos ajustando o som. Isso. And- Andreja, o seu não tá no silencioso. Eu, eu acabei de ver, Ah, eu então acabei de pronto. colocar. Então agora estamos bem. Então, pessoal, mais uma vez, bem-vindos aqui à nossa live. Hoje com um assunto importantíssimo, que é exatamente sobre o trabalho de pontas, que é tema da pesquisa da Andreja. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu gostaria que a Andreja se apresentasse para todo mundo. É uma honra tê-la aqui com a gente. Então, Andreja, conta para o pessoal aí, quem é você, qual sua experiência com dança, qual sua experiência com academia e como que você linkou essas duas coisas? Nossa, vai acabar a live. Ah, Porque é muita estrada nessa cabeça aqui para contar. Mas já na resumindo, estrada já gente, vamos pegar a nossa tacinha é, para fazer um brinde. ai, vamos, daqui a pouquinho, porque Ah, a gente vai brindar um fato especial das nossas vidas. é verdade, Bom, vou pessoal, aguardar aqui então. eu fui uma bailarina frustrada, essa é a grande realidade. Eu queria ser bailarina, mas eu sou do interior do estado de São Paulo, da cidade de São Carlos. Um beijo para minha querida cidade. E eu tentei, por todos os modos, estudar ao máximo para que eu chegasse a um status de bailarina. E quando eu percebi o que era o mundo da dança, né? Quando eu tive esse entendimento, eu falei: não, gente, para, eu preciso estudar mais. Não vai dar tempo de eu ser bailarina nessa vida, pela quantidade de coisas que eu preciso estudar. Então eu mudei o meu mindset, né, como está na moda dizer, e falei, então você é uma ótima professora. Quero você professora, agora mudei. E estudei profundamente o balé clássico, né? Me formei como bailarina da Royal Academy. Depois fiz o curso para ser professora da Royal. Por que eu escolhi a Royal? Porque é a única instituição que oferece um curso de formação reconhecido e estruturado ainda aqui no Brasil, né? A gente tem outras instituições agora começando a estruturar isso, como a Vaganova, através do Bolshoi e tudo mais. Mas na minha época, a opção que a gente tinha era estudar pela Royal. Eu fiz um curso técnico profissionalizante na minha escola natal, que é o Balé Cristina, lá em São Carlos. Me profissionalizei, né? E ao mesmo tempo seguia uma carreira acadêmica. Então, sou bióloga, sou professora de educação física, fiz mestrado, doutorado, fiz 2 pós-doutorados, sempre estudando o movimento humano. Então, de um lado eu ia estudando o movimento humano, fingindo que eu era cientista. Ah, E do outro lado, eu ia dando minhas aulinhas de balé e alimentando a minha carreira artística, né? E chegou um momento em que essas duas coisas ficaram muito próximas. Eu usava muito o meu conhecimento científico, o meu conhecimento acadêmico nas minhas aulas de balé, porque eu entendi
né, num estalo aí, em algum momento da minha vida, de que as pessoas poderiam dançar bem se elas tivessem, se elas tirassem o ranço da coisa do corpo, da coisa da estética e começassem a entender melhor o funcionamento desse corpo, né? E a minha Uhum. visão, que é uma visão acadêmica, anatômica, cinesiológica, biomecânica, de crescimento e desenvolvimento, de controle motor, tudo isso pode ajudar demais um aluno a atingir níveis avançados de técnica. E aí eu falei, pronto, formou. Agora então vou ser cientista da dança. Fácil? Não foi fácil, né? Confesso que conheci essa nossa interlocutora querida aqui há mais ou menos 5 anos atrás, num raro encontro de pesquisadores da dança, e nos tornamos pares desde então, né, Barbita? Sim, com certeza. Foi um grande encontro aí, porque nós nos reconhecemos muito sozinhas nesse ambiente de ser pesquisadora brasileira. Tudo bem que a Bárbara não é mais, agora ela é internacional, Ó, mas de trabalhar com dança e de trabalhar com dança com seriedade, né? De apertar o botão, aquele calo que as pessoas têm, que é de ser extremamente prático e muito pouco aprofundados nas questões teóricas, nas questões do corpo, nas questões fisiológicas, anatômicas do movimento, né? Não que não existam outras questões importantes, claro que sim, mas uhum. cada um no seu quadrado, né? Então, assim, esse é o meu quadrado, é o quadrado que eu estudo e que eu luto para melhorar. E de tantas coisas difíceis, né? As coisas boas que ficam são esses encontros, né? Como eu e Barbita, que nos conhecemos em Goiânia no ano de 2016, naquele encontro de pesquisadores, como eu disse para vocês, mas já passamos por perrengues incríveis, como, por exemplo, enfrentar um tufão em Hong Kong na apresentação de um trabalho no IADAMS, que é um grande congresso de pesquisadores em dança. Não foi, Barbita? Foi, Pânico e terror. nossa senhora, esse daí eu quase perdi o congresso, né, porque em vez de chegar em Hong Kong, eu fiquei 3 dias em Pequim, tipo assim, completamente desolada e eu assim, todo mundo me ligando e eu ligando: "Andreja, eu tô agarrada em Pequim, segura minha vaga aí, pelo amor de Deus". Cheguei no último dia do congresso, gente, mas cheguei. Foi mesmo, mas foi incrível. Deu tudo certo e no fim das contas a dança avançou, como eu gosto de dizer. É, amém. A dança e a ciência da dança, né. Exato, exato. Então, gente, e aí a gente estava até, comentando hoje que a brincadeira hoje aí, quem tiver em casa querendo, brincar aqui com a gente, é que exatamente estudar a teoria da dança não é uma coisa chata, muito pelo contrário, é um assunto que, assim, é muito gostoso, muito sensacional e é um assunto leve, light, pra gente discutir aqui numa live, no meio de uma sexta-feira à tarde, de uma quarentena, tomando uma tacinha de vinho, né. Então eu tô aqui com a minha, a Andreja tá ali com a dela, Tintim, e quem quiser juntar-se a nós, gente, pega aí o salgadinho, o salgadinho que eu falo é a cenourinha no com o grão de bico, né, porque o Ai, ai, chocolate o que não vai ser. pepino. É. E vamos juntos embarcar nessa super história que a gente tem hoje sobre as sapatilhas de ponta. Já aproveito para falar que a Andreja é especialista no assunto, ok? Então, assim, quem depois tiver dúvidas, entrem em contato com ela. Escolas de dança que queiram contratar os serviços dela, por favor. Porque esse daqui, gente, é um bate-papo. A aula mesmo, o curso mesmo, demora muito mais do que 1 hora. Então, é, fica aí a dica e depois, se Deus quiser, também teremos um curso online com a Andreja dentro da plataforma, então a gente vai organizando isso tudo. E aí, eu queria perguntar um pouco, a gente tem alguns tópicos para discutir em relação a isso, mas, eh, antes da gente começar sobre a ponta, vem a pergunta que não quer calar: quando a ponta pode ser usada? Essa é uma discussão gigantesca que eu acho que não tem uma resposta certa, não tem um número certo. E aí eu queria ouvir um pouquinho, Andreja, o que que você acha? Qual é dentro do seu estudo aí, sobre a biomecânica, sobre, a anatomia do bailarino, anatomia, as cargas impostas por esse tipo de trabalho,
o que que você tem visto na literatura? Bom, Bárbara, olha só, essa é a pergunta que entre 10 pessoas que vão até mim nos meus cursos, ou nas minhas palestras, ou nas minhas aulas, buscam ser respondida. Elas querem um divisor de águas. Daqui para frente pode, daqui para trás não pode. E Uhum. esse é o sonho, né, de todos os professores e também de nós cientistas, poder dizer com clareza que dia é esse que a menina bailarina vai poder calçar sua sapatilha e vai dar tudo certo para ela, não vai dar ruim, não vai dar dor e vai ser, né, uma coisa tranquila e corrente. Esse dia não existe, né? Essa data não existe. O evento, né, o dia de colocar a sapatilha, ele depende de uma somatória de fatores que só o professor que está acompanhando o crescimento daquele aluno é que pode dizer. A gente depende de questões musculares, a gente depende de questões ósseas, a gente depende de questões psicológicas, a gente depende de questões técnicas e a gente depende de questões de crescimento e desenvolvimento, que são, num contexto geral, muito específicas, né? É simples dar um exemplo disso. Você pegar uma menina de 10 anos, você consegue descrever uma menina de 10 anos? Fisicamente falando? Independente dela ser bailarina ou não. Existem meninas de 10 anos que já menstruaram. Existem meninas de 10 anos que ainda estão na tenra infância brincando de boneca e não estão pensando ainda em fazer a transição para a adolescência. Então, o que é uma idade, né? Uma idade, quando a gente estuda crescimento e desenvolvimento, quando a gente estuda controle motor, desenvolvimento motor, a gente sabe que não existem idades, existe uma faixa, né? Uma faixa muito fuzzy, uma faixa muito contínua de você estar em uma ou outra idade cronológica, mas você está na mesma fase de desenvolvimento motor. Então, você olhar para a sua e falar assim, ai, graças a Deus ela já tem 12 anos, eu posso pôr ponta. Ai, graças a Deus ela já tem 11 anos, eu posso pôr ponta. Graças a Deus ela já tem 9 anos e eu posso pôr ponta. Tudo isso vai depender dessa somatória. Infelizmente, professores, é isso. Vai depender de uma somatória de questões. Então, existem meninas que podem colocar ponta aos 10 anos? Eu diria, na somatória de fatores, existem. Existem meninas que aos 15 não estão prontas. Então, não é só uma questão física. E eu Pode falar, acho Barbie. interessante isso também, porque a gente tem que preocupar também com a tal da especialização precoce. E o tanto que isso pode acabar, inclusive, com a cabeça das bailarinas. Porque quando a gente vem falar de ponta, a gente acaba tornando essa discussão muito física e técnica. Mas existem fatores psicológicos que vão ser muito afetados, inclusive para a continuação da carreira daquela bailarina, para o resto da vida dela. Então eu já vi Exato. meninas dançando com ponta, elas tinham a técnica adequada, a força adequada, mas elas eram muito novas e mesmo que tivessem todos esses aspectos que a gente que a gente normalmente considera para o uso da sapatilha de ponta, mas aí elas pararam de dançar com 15. Por quê? Primeiro, a especialização precoce, ela causa inúmeros malefícios para a saúde do bailarino. A gente não vai discutir sobre a especialização precoce aqui, porque não é o assunto da nossa live. Mas a gente pode fazer essas discussões depois, porque o importante é que a gente saiba é que se o bailarino especializa antes da hora, ele pode correr o risco de não conseguir desenvolver uma carreira saudável. E uma outra coisa também que eu acho importante é que esse conhecimento, gente, que a André já está falando, olha o tanto de graduação, o tanto de título que ela tem para falar disso com propriedade, né? Não é pouca coisa, não, são muitos anos de estudo. Então, o professor de dança que está em casa assistindo, ele pode ficar desesperado e pensar: meu Deus, será que eu vou ter que estudar isso tudo para poder chegar nesse nível de saber se minha aluna pode usar ponta ou não? E a questão não é essa. A questão é o seguinte: precisamos de um trabalho multidisciplinar dentro das escolas de dança. O Perfeito. professor, o professor ele não é obrigado a ter conhecimento em biomecânica, mas ele tem que ter essa noção de que esse conhecimento é importante e contratar alguém que saiba, porque alguém que sabe fazer essa análise vai chegar, vai dar a mão para o professor que sabe a análise da técnica, por exemplo, e vai discutir isso juntos.
Então, assim, isso é muito importante. A ideia dessa equipe multidisciplinar para chegar nesse consenso de quando entrar na sapatilha de ponta, né, Deja? Exato. E assim, não é só o contexto técnico, né? Eu às vezes entendo, eu sou uma estudiosa da técnica, sou uma estudiosa da biomecânica, né? Eu vou bem na mecânica do movimento, quase que eu perco esse link artístico. Então eu fico toda preocupada, né, o tempo todo de voltar para o palco e falar o que importa é a arte, né? Nós estamos formando artistas, bailarinos enquanto professores de Exato. dança. Então, nada pode se perder. Esse exemplo que você deu é muito claro para mim, e eu inclusive uso na minha aula, quando eu coloco uma foto de uma menina dançando balé Esmeralda. Uhum. Ela deve ter uns 8, 9 anos. Vai, chutando alto uns 10. Como é que você pode ficar feliz, né, em mostrar uma criança dançando uma cigana sedutora? Tá Uhum. errado, né? Essa especialização precoce, além dela ser péssima para o corpo e para o psicológico, ela está destruindo a arte do balé clássico. Porque o balé clássico, ele tem personagens icônicos, ele tem toda uma, né, uma filosofia, ele tem toda uma estrutura histórica, ele tem toda uma seleção de personagens que precisam ser galgados dentro do crescimento técnico do bailarino. Então, quando você vê uma menina de 9 anos dançando uma esmeralda, você só pode concluir que, ai, que linda, não, ai, que errado. Por mais que ela tenha condições técnicas, não é isso que é para uma criança de 9 anos estar fazendo, né? Nem dentro da dança e nem fora da dança, com perdão da Uhum. palavra, mas existe hora para tudo. Então, isso que você falou de o bailarino e crescendo dentro da técnica, né? E construindo essas nuances de técnica, corpo e arte ao mesmo tempo, é o que vai fazer dele um bailarino diferenciado. Então, o que resta para uma menina que já dançou esmeralda aos 9 anos? Fazer quando ela tiver 15, quando ela tiver 20, quando ela tiver 30. Eu acho, eu acredito piamente que nós temos que dar um passo atrás e entender que somos nós mesmos, professores, com essa mania de ir para concurso, competição, que estamos dando um tiro no pé e matando a nossa arte. É. Porque não vai ter o que fazer. A Natália Samarina tá até complementando aqui pra gente que a pessoa tem que ter pelo menos lido Notre Dame de Paris de Victor Hugo. Imagina! Né? Pois é, pois é. É. Uma criança de 10 anos não tem nem condições de ler uma obra dessa, quanto muito menos de interpretá-la, né? Exato. Eu fico, assim, muito preocupada, me embrulha o estômago quando eu vejo, inclusive, professores de dança renomados compartilhando vídeos de meninas prodígio em concurso e falando: "Olha que maravilha", e todo mundo: "Nossa, meu Deus". Assim, eu não falo lá que isso tá tudo errado, porque eu não quero também destruir um trabalho de reconhecimento que eu venho muito lentamente tentando construir, porque as pessoas acham que, as pessoas que trabalham com ciência da dança, às vezes, são inimigos, né, porque a gente fala É, algumas verdades que não querem ser ouvidas. Então a gente ainda tem que ter um cuidado em relação a isso, né. exato. A gente sabe que são forças do mercado, né? São É, questões econômicas. É um pouco isso que a gente está vivendo nesse momento do nosso planeta, né? A gente vai sair para trabalhar ou a gente vai ficar em casa quietinho esperando para não morrer, exato. né? É a mesma, eu acho que é a mesma questão, claro, com menor importância, mas assim, aonde vai parar, né? Essa gana de colocar crianças cada vez mais jovens fazendo coisas cada vez mais difíceis. Isso vai beneficiar o balé, a dança a longo prazo? É só uma questão para a gente pensar. É. É tão bonito uma bailarina madura e pronta para o seu papel, uma bailarina que Uhum. tem bons joelhos, que tem bons tornozelos, que sobe na ponta com facilidade, que não fica vangloriando os machucados e as bolhas e os calos, porque isso não é normal. Isso É, também não faz parte do universo das pontas, da normalidade do universo das pontas, né? é. Eu não contei, assim, não contei para vocês, mas quando eu comecei a estudar sapatilha de pontas, foi no ano de 1999. Lá já se vão 21 anos. Comecei a estudar sapatilhas de ponta cientificamente, né? Uhum. Foi o tema do meu mestrado. O que eu queria naquela época, Bárbara e queridas pessoas que estão nos ouvindo, eu queria desmascarar as pontas. Eu sofri tanto para subir nas pontas, né? Para mim era tão difícil, era tão sofrido, era tão
era, sabe, uma meta inatingível. Eu falava, mas gente, olha, eu tenho pé bom, hein? Quem me conhece sabe que meu pé nem é dos piores, e a gente vai falar de pés piores já já, tá? Porque isso também é uma lenda. É. Mas era difícil. Então eu fui falei, não vou estudar, porque deve ter algum segredo que alguém não me contou sobre como que é que sobe na tal da sapatilha de ponta. E eu comecei o meu mestrado pronta para atacar a sapatilha, para falar a sapatilha é ruim, vamos todos queimar a Isadora sapatilha, igual as Duncan, pessoas, né, joga igual as pela pessoas queimaram janela. sutiãs, vamos queimar, vamos jogar tudo fora, vamos ser todas Isadoras. E É. essa era a minha vibe, né? Era incriminar de fato a sapatilha de ponta, porque eu ia calcular quanta força o pé fazia, eu ia calcular quanta força o joelho fazia, eu ia medir as pressões. Então, eu falei, não, vou ter a faca e o queijo na mão. Quando não fui surpreendida pelo fato de que os resultados dos meus experimentos mostraram que a sapatilha não tem a menor responsabilidade sobre as cargas geradas. As cargas geradas vêm do movimento executado. Uhum. A sapatilha é um mero coadjuvante. Claro que uma sapatilha boa faz toda a diferença, uma sapatilha ruim faz toda a diferença, mas não é isso, né? É a mesma coisa que você falar assim, vou correr com um tênis da marca Fufu e um tênis da marca Fifi. Se você é um bom corredor, você vai correr bem, É, né? A é mesma até coisa para engraçado, sapatilhas. porque quando eu usava ponta, há anos luz atrás, né, não tinha essa, eh, facilidade que a gente tem hoje de comprar sapatilhas de ponta internacionais e também as sapatilhas eram um pouco menos tecnológicas do que o que são hoje. E aí, assim, Exato, exato. depois de ficar uns quase 10 anos sem usar a ponta, eu falei: "Ah, vou fazer ali, vou dançar uma paquita ali". Aí voltei a fazer aula de dança e fui usar sapatilha de ponta. Aí pensei: "Vou experimentar essas Gaynor da vida, né, porque afinal de contas preciso de uma fácil de subir". Não deu certo, eu tive que voltar lá pra sapatilha da Capezio, minha durona, entendeu, que aguentava meu pé, porque meu pé é forte, ele quebra as sapatilhas muito rápido. Eu falei: "Não, vou usar aqui o negócio que eu descobri com o tempo, a sapatilha que era boa pra mim". Então, assim, isso a gente vai chegar a falar, né, não existe também uma fórmula mágica de qual sapatilha a sapatilha é boa e a outra é ruim. Isso depende do Não seu existe. pé, isso depende da técnica que você tem para subir na ponta, várias outras Exato, coisas. E aí, pensando exato. exatamente também nessa questão da técnica para iniciar no trabalho de ponta, o que que a gente precisa saber em relação à musculatura que está envolvida? Então, Bárbara, essa é uma questão que, assim, sempre as pessoas me abordam. Ah, mas o bailarino tem a musculatura desenvolvida. O que é ter a musculatura desenvolvida? Você aplicou testes de medidas e avaliação física no seu bailarino para saber se ele de fato tem a musculatura desenvolvida? Outra questão que é muito importante a gente falar. A bailarina, em geral, vai colocar a ponta numa fase em que ela está na pré-menarca ou passando pela menarca ou tendo aquele momento muito especial do crescimento que a gente chama de estirão da adolescência. É uma fase em que todo o corpo dela está absolutamente desconjuntado, para não usar uma palavra um pouco mais complexa. Os ossos longos crescem numa velocidade diferente dos músculos, os ligamentos e tendões ficam ali meio assustados, dizendo: Meu Deus, o que eu faço agora? Então, é um momento de desequilíbrio interno da estrutura osteomioarticular, se a gente pode dizer assim. E Fora os bem nessa hormônios, hora, né, fora os que hormônios, meu não, abafa o doutorado que caso, fale né? E a leiam, por favor, bagunça. professores, o doutorado de Barbita, porque ali contém informações precisas. Então, assim, o corpo tá bagunçado e você vai ali e coloca um elemento X, que é a sapatilha de ponta. E os estudos, gente, já mostram que o plié que você faz de ponta não é igual ao plié que você faz de meia ponta. O rise que você faz de ponta não é igual ao rise que você faz de meia ponta. Tudo que você vai fazer com sapatilha de ponta já vai ser diferente porque ela desloca o seu centro de gravidade, ela te faz adotar outra postura ereta, ela te faz adotar outra distribuição de peso, ela te faz adotar outra musculatura. Então, assim, a menina que é muito boa de meia ponta, isso não quer dizer absolutamente nada. É como se você. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Nossa, essa criança sabe falar muito bem inglês, então agora ela vai ter que falar alemão. Semana que vem ela tem que falar alemão. Não é isso, ela vai aprender muito facilmente o alemão também, porque ela é muito boa em línguas, mas isso não quer dizer que ela já vai rapidamente ser
né, assim, como pode dizer, proficiente em alemão. Então, o trabalho de pontas é um trabalho que começa do zero, é outra linguagem para o corpo, né? Parecida, com as mesmas bases, mas usa outros caminhos neurológicos. Então, a gente tem que ter muito respeito, muita calma, muito discernimento de que aquele corpo está aprendendo uma nova linguagem. Então, não é músculo. Ah, a menina é musculosa. Parabéns para a menina, muito bom para ela. A menina tem um pé lindo, ela tem um ótimo arco, sensacional. Meio caminho andado? Não, nada disso, gente. É todo um trabalho, é como se ela começasse o balé do zero, mas ela já tem vocabulário. Então, cognitivamente falando, ela está ok. Mas fisicamente falando, não basta ter músculos, ossos e linhas e muita técnica clássica, porque é como se a gente estivesse ensinando uma nova linguagem para aquele corpo. É. E isso tudo é uma coisa que eu acredito que muito pouca gente leva em consideração. É, com certeza. E, até isso é tão verdade que eu acho que muitos professores já devem ter ouvido a seguinte frase dos seus alunos: "Nossa, mas eu acho girar a pirueta na ponta tão mais fácil que na meia ponta". E às vezes você fala assim: "Não, mas isso não faz sentido, não pode, a ponta tem que ser mais difícil que a meia ponta", mas não é isso, a questão é exatamente o que você falou, o centro de gravidade muda, as suas bases de equilíbrio vão ser diferentes, então assim, às vezes você pode ter mais facilidade realmente. Exato. E Inclusive, assim, o atrito vai ser menor, né, porque a gente tem uma menor exato, área, então exato. Fisicamente falando, a ponta, ela te dá outras habilidades que a meia ponta nunca vai te dar, porque é outra base de apoio, é outra interação com o solo e ela traz outro eixo longilíneo para você. Então não é possível que você acredite que dançar na ponta seja igual a dançar na meia ponta, porque fisicamente falando não é. Fisicamente da física mesmo, de Newton, né? Das uhum. leis, dos movimentos, da força centrípeta, da força centrífuga, de colocação do centro de gravidade, então não é a mesma coisa. Então, assim, às vezes os professores se frustram, porque eles falam assim, nossa, essa menina era tão boa, fui por na ponta, não deu certo. Ou então o E, em contrário, né, contrapartida, uma é menina que não ia exato, dar que não dança direito na meia ponta, às vezes se destaca na ponta e tem uma acha, né? facilidade. Acha o seu eixo. Exato, exato. Então, assim, é reconhecer que é uma nova linguagem. Então, eu brinco assim: o que você precisa, né? Você precisa realmente ter uma boa base técnica da técnica clássica, ok. Uma boa base corporal, que é um corpo forte, né? E eu também gosto de falar assim: o que é um corpo forte? É músculo desenvolvido? Não, porque bailarina nem quer ser musculosa, gente. Para com essa besteira. É força para executar os preceitos da técnica clássica. Então, essa menina consegue parar a Andeor? Quando ela faz um rise em primeira posição, em quinta posição, ela consegue subir e descer desse rise sem dobrar o joelho? Sem dar aquela encaixadinha no joelho, sabe, fajuta? Porque a hora que ela fizer ponta, isso vai ficar muito mais difícil. Ela vai subir em quinta e descer em terceira, e olhe lá, E quase uma primeira. tem uma Porque não vai conseguir ter força, né? É, com certeza. E tem Pode uma falar, coisa Barbie. muito importante, que eu trabalho muito com os meus alunos no bastidores, que normalmente qual que é o exercício que se faz para preparar para a ponta? Relevé. Relevé é importante? É. Só que o relevé te faz subir na meia ponta. Quem te faz subir na ponta são os flexores dos dedos. E ninguém trabalha. Barbita sumiu sua voz para mim. Bárbara, não tô te ouvindo. Oi. Oi, Voltemos? voltou. É, Voltei. eu apertei sem querer aqui o meu mute. Então vou repetir, porque eu não sei se o pessoal também ouviu. A maioria das pessoas faz exercício para preparar na ponta, fazendo relevé, que é um exercício de fortalecimento da panturrilha. Mas a panturrilha te faz subir na meia ponta e não na ponta. O trabalho de subir na ponta em si é um trabalho do flexor dos dedos. A menos que você queira pular na ponta, que é o que Exato, definitivamente não exato. queremos. E aí você não vê Não, e as assim, pessoas trabalhando. algumas pessoas ainda acreditam que subir em ponta seja dar um pequeno salto, né? O que é uma coisa absolutamente triste. E muitas pessoas não entendem essa importância que eu sempre falo, né? Anatomia não é importante para dança porque dança é uma arte, mas para.
Se você fosse um pintor e não entendesse de cores e pincéis, quem que seria você? Se você fosse um musicista que não sabe montar, desmontar o seu instrumento Instrumento. musical, que músico seria você? Então, eu fico pensando, se você é uma pessoa que trabalha com dança e não sabe montar e desmontar o seu corpo, quem é você? Então, assim, muitas pessoas não sabem a diferença dos músculos que são extrínsecos e intrínsecos do pé. O que, que é isso, na verdade? Muitos músculos que mexem os nossos pés, eles estão na nossa perna. São os músculos da Uhum. batata da perna, são os músculos da frente, né, da perna que a gente chama de tibiais anteriores e tudo mais. Então, esses músculos são muito fortes na bailarina, porque eles são músculos de fora do pé que mexem o pé. Mas dentro do pé existem músculos pequeninos, muito delicados, que precisam ser trabalhados por exercícios específicos. E muitas vezes os exercícios específicos que fazemos na aula de meia ponta não estão trabalhando os músculos que serão usados nas pontas. Daí Exato. mais uma lacuna para a gente distanciar esses dois trabalhos que são tão diferentes. É, tá, a gente até foi uma das videoaulas que eu fiz, depois Andreja, por favor, assista e corrija, me dê dicas, porque obviamente a gente nunca sabe tudo, né, mas foi exatamente uma videoaula que eu dei relacionada a como alongar e preparar os seus pés para dançar, não necessariamente para dançar nas pontas, mas porque inclusive esses músculos intrínsecos dos pés, eles ninguém alonga eles, ninguém relaxa eles, depois tem bursite, metatarsite, todas as outras, fasciite Fascite plantar e plantar. todas as outras, ites, né, que são inflamações, exatamente porque os ossos vão comprimindo os músculos e aí a gente vai tudo inflamando. Então, assim, a gente não sabe cuidar dos nossos pés e os nossos pés nos suportam não só o dia inteiro, mas são a principal ferramenta que a gente tem para dançar. Aí dentro desse Exato. trabalho, da gente Ai, não tô trabalhar te ouvindo, não tô te o ouvindo. oi, aí, tá aí? Tá aí? Agora sim, Ah, agora sim. e dentro desse trabalho, tanto que a preparação física ela é importante e como você mesma disse, o trabalho na meia ponta, ele não trabalha os músculos intrínsecos do pé, que são os que fariam a flexão dos dedos, por exemplo. E aí, Uhum. a importância da gente preparar esses músculos fora da aula de dança, é um trabalho complementar, que não faz parte da técnica do movimento ali dentro de sala de aula, mas que deveria ser trabalhado fora num período complementar, né? Exato, né? Se você pensar, né? Você falou dos flexores, mas eu chamo aqui a atenção para os adutores e abdutores, né? Que a gente tem os adutores e abdutores dos dedos e do Uhum. hálux, e esses são músculos que basicamente os bailarinos desconhecem, né? No projeto de doutorado das minhas alunas Michele Guilard e Natália Selingardi, nós começamos a pesquisar como que era a força dos pés de bailarinas muito experientes. E nós passamos exercícios simples que eram feitos por um protocolo de pés diabéticos, né? Pessoas com pés diabéticos têm os pés muito fracos. E vocês acreditam que bailarinas experientes, bailarinas fortes, dançando, ativas, né? Não conseguiam fazer alguns exercícios de adução e abdução dos dedos, né? Que é abrir e fechar os dedos dos pés, bem como controlar o arco plantar pelo trabalho dos músculos intrínsecos. Então, isso mostra que os músculos extrínsecos, que são os músculos da perna, estão muito bem trabalhados, mas os músculos dos próprios pés estão esquecidos, né? E aquela coisa que a gente vê assim, corriqueiramente, gente, não querendo falar nada sobre o trabalho de ninguém, mas querendo avançar, né? Dar um step over em cima disso, fazer exercício com a bolinha de tênis, fazer exercício com a toalha, são muito legais, mas existe uma série de outros exercícios especialmente desenvolvidos para a bailarina que precisam começar a ser praticados diariamente nas escolas de dança, porque senão a gente vai ter para sempre essa cultura de eu adorava fazer balé, mas eu saí quando começou a ponta. A maior Hum. evasão do balé é a colocação de pontas. As meninas passam anos e anos esperando para colocar as pontas, aí elas colocam, se frustram profundamente e desistem de dançar. Por quê? Porque não foram preparadas e não serão preparadas para esse trabalho específico. E aí, nesse sentido, as sapatilhas de ponta, elas deformam os pés? Porque muita gente fala que a sapatilha tem o tendão, tem o joanete, porque a sapatilha de ponta deforma meu pé.
Quem já não ouviu essa Barbita, frase? Quem já não se ouviu? você puder colocar o slide, deixa eu Uhum. te mostrar um slide para o pessoal poder olhar aqui. É o slide de número 30 da minha aula. Tá, eu vou ter que passar por eles e aí você vai me falando aqui. Tá. Aí você fala: "Para!". É que eu não tô vendo o slide Ah, na tá. sua tela. É porque tá atrasado. Eu tô nos tipos de pé. Tá, peraí. Segue. Aí agora eu tenho como saber o tamanho do metatarso, Segue. tipos de arco de pé, Pode seguir mais uns 6 ou 7 slides. compreendendo as forças, Mais além. No, análise 3D do movimento. mais um, vai ter uma força-reação do solo, próximo Isso. slide. Fiz balé e fiquei Então, assim. vocês estão vendo, né, pessoal? Vocês estão vendo isso. Isso é a grande lorota do mundo das bailarinas, né? Que a ponta deformou o seu pé, que a prática deformou o seu pé. Eu tenho duas grandes respostas para isso. A primeira é: nunca me importei com a anatomia do meu pé na hora de comprar uma sapatilha. Ou seja, não conheço a anatomia do meu pé corretamente. Não sei se eu tenho um tipo de pé grego, um tipo de pé egípcio, um tipo de pé quadrado. Não sei se o meu arco é avantajado ou o meu arco é mais achatado. Não sei se o meu pé é do tipo largo ou é do tipo estreito. Não sei se o meu calcanhar é do tipo alto ou do tipo baixo. Não sei se os meus dedos são do tipo compridos ou do tipo curtos. Tudo isso faz diferença na hora de você comprar um sapato, uma sapatilha, né? E claro que se você comprar a sapatilha errada, ela vai causar danos à estrutura física do seu pé. Assim como se você for numa festa de casamento, numa formatura, numa balada com um sapato que te machuca. Só que você vai usar uma noite, vai fazer uma bolha e depois você vai esquecer esse sapato esquecido ali no, né, até ele amaciar. O problema da bailarina é que ela não tem essa chance. Ela tem que comprar sapatilha, ensaiar e ir para o palco com ela. Então, se essa sapatilha porventura estiver agredindo a anatomia do seu pé, com certeza isso vai causar danos ao longo do tempo. Mas se ela escolhe uma sapatilha que respeita a sua anatomia, e gente, estamos em 2020, né? Existem sapatilhas aos milhares para você escolher. Uma delas com certeza foi feita para a sua anatomia. Então, o mais importante não é conhecer a sapatilha, né? As pessoas ficam assim: eu conheço a sapatilha tal da marca tal, comprei uma em Londres, comprei outra em Paris, comprei uma em Nova York. Só que a pessoa nem conhece seu próprio pé, né? Como é seu pé? Você já fez um estudo do seu pé? Você entende como é o seu pé em relação às necessidades da métrica da sapatilha? Então, assim, uma pessoa que se coloca nessa condição de dizer que tinha o pé lindo e fez balé e o pé ficou feio, para mim isso é como dizemos aqui, né, na nossa cultura brasileira, é fake news. A segunda coisa é que, assim, sim, um pé de uma bailarina, mas eu vi o pé da bailarina, da primeira bailarina do Bolshoi, eu vi o pé da primeira bailarina do Royal Ballet. Gente, para, né, que tu não é ela, né? Ela é a primeira bailarina. Ela fica dançando 12 horas por dia e depois no intervalo ela faz o quê? Assiste um vídeo de balé. Se você não for a primeira bailarina de alguma companhia, não é para o seu pé estar assim. Tá Não, e errado. outra, quando ela se tornou a primeira bailarina, ela também não tinha acesso a esse conhecimento que hoje em dia nós temos, então não dá para simplesmente falar, né. A Exato, Natália exato. tá até dando uma um piteco aqui falando que isso é coisa muito antiga, é uma construção histórica, mas que culturalmente se torna um senso comum. Eh, qua qua Exato. eu lembro de, quando eu comecei a usar sapatilha de ponta, eu achava um máximo ir para o colégio de chinelo com o pé cheio de esparadrapo e band-aid, porque meu pé Também, estava todo regaçado. E eu ficava chateada, porque eu tinha pouca bolha. também. Eu ficava chateada, gente, olha Eu isso. também. Não, gente, eu guardei por algum tempo o primeiro band-aid que saiu sangue.
né? Assim, eu guardei. E assim, mas você veja, como a Natália bem colocou, é cultural, né? E Uhum. aonde essa cultura vai nos levar? Essa cultura não vai levar a gente para lugar nenhum. Então, assim, eu tenho muito medo dessas pessoas que ficam assim, porque Petipá falou, porque não sei o que falou. Gente, vocês não sabem o que eles falaram. Eu sou uma estudiosa da história da dança, né? Essa é uma outra coisa que eu faço com muito carinho, mostrando que a gente não tem registros históricos que podem provar o que saiu da boca de fulano e de Beltrano. Então, assim, se um dia as sapatilhas foram horríveis e existiram bailarinas gigantes que dançaram, né? Vamos fazer igual a gente faz na ciência. A ciência faz assim: se hoje eu vi além, é porque subi no ombro de gigantes. Então, se hoje nós vemos além, é porque subimos no ombro dessas bailarinas que se sacrificaram. Não precisamos mais fazer isso. Podemos ser bailarinas e ter pé lindos e fazer unha francesinha e colocar cristais em Swarovski. Podemos, porque isso é uma cultura que nós não precisamos mais passar. Nós temos excelentes marcas de sapatilha, nós temos excelentes possibilidades de fazer o fitting, né? Que é ter alguém daquela loja, daquela marca que vai estudar o seu pé. Você pode falar assim para mim: ah, mas eu não entendo nada de anatomia, eu não consigo saber qual que é o meu pé. Você Então, vai numa determinada marca, pode falar. até fala um pouquinho mais sobre essa questão do fitting. O que é isso? O fitting é assim, muitas marcas de sapatilhas sérias assim e comprometidas com as bailarinas já estão adotando um sistema que é um sistema educativo, né? A própria marca oferece pessoas treinadas que foram treinadas em anatomia dos pés, dos mais variados tipos, e também conhecem cada um dos modelos de sapatilha daquela marca. Então, Uhum. elas podem fazer uma análise minuciosa do seu pé, elas medem o seu pé, elas observam qual é o tipo de arco que você tem, qual é o tipo de largura, qual é o tipo de altura, diferentes questões ósseas, né? Um pouco de anatomia palpatória. E com isso elas conseguem observar as forças, como o seu pé direciona as forças, e experimentam diferentes sapatilhas no seu pé, né? Uhum. E aí elas vão dizer, essa sapatilha tem uma construção mais adequada para abraçar a estrutura anatômica do seu pé. Então, nem sempre a sapatilha que a gente gosta, né, que a gente queria comprar, ah, eu vi o modelo da Gaynor, eu vi o modelo da Fride, eu vi a sapatilha da Block que tem o stretch. A gente quer, às vezes, pelo desejo do consumo, né? Mas Uhum. nem sempre aquela sapatilha é a sapatilha que vai encaixar com a nossa anatomia. Então, veja, de um lado, a gente tem as marcas de sapatilha trabalhando arduamente para atingir as nossas anatomias. E do outro lado, a gente tem as pessoas, as bailarinas que não têm esse conhecimento e que compram sapatilha por fashionismo, por elitismo, né? Então a gente É. tem que parar um pouco com isso também e começar a estudar um pouco o nosso pé, um pouco junto com os nossos professores, e acho que também pedir ajuda para essas marcas, né, que estão se debruçando e se dedicando a isso. E o que é importante na hora de decidir, então, qual sapatilha que é boa para o meu tipo de pé, por exemplo? O que é Por que exemplo, faz diferença na sapatilha e o que é estético que fala assim: "Ah, não precisa comprar não"? tá. Olha só, uma boa sapatilha é uma sapatilha, por exemplo, falando da Gaspia, né? Ou do box, que é a parte onde ficam os seus dedos. Tem alguma Uma foto? sapatilha, deixa eu pegar aqui, deixa eu te falar onde que tem aqui na apresentação. Só para o pessoal entender, porque muitas pessoas que estão assistindo não são necessariamente do balé clássico, né, então Tá. Seguindo para frente desse slide que a gente estava, 4 slides para frente, tá escrito tipo de ponta. tipo de ponta, beleza, já estamos nele. Estamos nele. Então, se você pensar nessa parte que eu acho que tem um slide onde está escrito aí box, né? Acho que dá para ver do lado esquerdo do slide. O box, ou é a caixa onde estão os pés, os dedos, eles precisam abraçar os seus dedos. Eles têm larguras diferentes e cavas diferentes. Então você pode ter boxes mais cavados, boxes menos cavados. Eu já ouvi bailarinas falando assim: ah, eu gosto daquela sapatilha que tem o box em V. Mas o box em V é para um arco baixo, porque ele expõe Hum. muito mais o arco anteriormente dessa bailarina.
Então, não seria vantajoso para uma bailarina que tem muito colo de pé comprar um arco em V, porque ele vai expor mais, esse arco vai cair para frente. Em contrapartida, para uma bailarina que tem dedos muito compridos, essa parte da sapatilha precisa ser alta, ela precisa de um box com as aletas laterais bem altas, para não ficar o Uhum. dedinho meio querendo sair para fora. Então, existem várias milhares de construções de sapatilhas com box maior e box menor, aletas maiores, Uhum. aletas menores, né? A base de apoio, que é o tamanho ali, né, aonde você vai realmente ficar nas pontas, ela às vezes ela é mais quadrada, às vezes ela é mais oval, às vezes ela é mais achatada. Do que depende isso? Depende de onde é o centro de força do seu pé. Tem gente que cai para o dedinho, tem gente que cai para o dedão. Na verdade, não era para cair para nenhum lado, era para centralizar o peso, né? Mas assim como existem tênis que nos ajudam com essa questão, também existem sapatilhas que nos ajudam com essa questão. Então, nós temos que procurar sapatilhas que são reforçadas mais daquele lado onde a gente tem as maiores instabilidades. Existe tudo isso na construção de sapatilha. O calcânio, eu já cheguei ao absurdo de ouvir em alguma palestra ou curso que eu dei, de alguém me contando que as bailarinas usam os calcânios bem baixinhos, né? A parte de trás do cetim que abraça o calcanhar, elas usam bem baixinhos porque isso favorece o colo do pé. Eu falei, gente, mas onde está o absurdo disso? Porque o calcânio abraça seu pé, ele protege todo o trabalho do seu tendão calcâneo, que é extremamente exigido no trabalho de pontas, né? O calcânio fica ali exprimido. E o calcânio é um tendão extremamente forte, extremamente importante na transmissão de forças da perna para o pé. Então, Lembra se você lembra aí fica. para o pessoal, Deja, desculpa te cortar, mas lembra para o pessoal o que que é desse calcânio que você tá falando, só para eles conseguirem se localizar na foto. Ah, deixa eu olhar aqui no slide se eu Ou na tenho uma foto. foto, não necessariamente em uma outra foto, mas é só nessa aqui a gente tá do tipo de ponta, dá para identificar tranquilo? Deixa eu voltar nela aqui que eu fui embora. Então, o tendão calcâneo, vocês conseguem observar o meu cursor? Não, não, mas, Não, é assim, se você consegue colocar o cursor em cima do tendão calcâneo, acho que por não. favor, Fabi? Não. Não. Então, o tendão calcâneo é o antigo conhecido como tendão de Aquiles. É o tendão que passa atrás, ele sai da batata da perna, né? Se você Uhum. colocar a mão na sua batata da perna, vai descendo assim, você vai sentir uma estrutura super dura que até parece um osso. Algumas alunas crianças acham que é um osso, né? Mas ele é tão durão, ele é super duro e ele liga os músculos da nossa perna ao nosso osso calcâneo. Então, por isso o nome dele é tendão calcâneo. Ele é o tendão que transfere as forças da batata da perna para o pé. Quando a gente está em posição de ponta, a gente espreme bastante esse lugar atrás, onde termina o tendão calcâneo e começa o osso do calcanhar. Então, se você usa um calcanhar muito baixo na sua sapatilha de ponta, você está prejudicando o seu tendão calcâneo sem nem perceber, né? Então, você tem que usar uma sapatilha que abrace o seu pé. O dia que você fizer um fitting, você chegar numa boa marca de sapatilha, né? E uma disposição a conhecer o seu pé e a entender quais são as suas necessidades, você vai sair de lá com uma pantufa. Vai parar toda essa neurose que você tem. E aí vem a pergunta: mas a gente é duro, né? Bailarino no Brasil não tem grana para nada. Vale a pena o investimento? Eu faço para vocês o conselho, né? A tal da coisa que se fosse boa ninguém dava. É, Compre uma boa sapatilha para o seu pé. Ela vai durar muito mais, você vai sofrer muito menos e você vai ver que vai valer a pena cada centavo que você investiu, porque isso não é gasto, é investimento na sua arte, né? A gente exato. sabe a diferença de uma meia boa para uma meia ruim. A gente sabe a diferença de um colã bom para um colã ruim. A gente sabe a diferença de uma figurinista que faz um titi maravilhoso de uma figurinista meia boca que faz um titi meia boca. Então, a mesma coisa para sapatilha de ponta. A hora que você subir numa máquina, numa Ferrari, você vai falar: Jesus,
né? Onde eu estava esse tempo todo, né? E lembrando de novo, né, que tem gente que gosta de Ferrari e tem gente que gosta de Porsche, que elas são marcas muito boas, mas cada um vai se identificar Exato, com o seu exato. é. É, a gente tem que parar de ser bairrista, né? Tem bailarina que fala assim: ah, eu só uso a marca Fufu. Por quê? Você já experimentou outra? Você já fez um fitting? Você tá sendo patrocinada pela marca? Eu até te entendo, né, se você está sendo patrocinada pela marca. Agora, se você não está sendo patrocinada pela marca, não entende como é o seu pé, não entende como é a sua anatomia, não entende como são as suas necessidades de peso, de distribuição, para de ser bobo, né? Tá fazendo propaganda à toa. E e que mais aqui que é fundamental pra gente saber na hora de comprar sapatilha? Eu acho, assim, na hora de comprar sapatilha, eu acho que é parar um pouco com as lendas urbanas que foram criadas em cima disso. Existe sapatilha para iniciante, existe sapatilha que já vem quebrada, existe sapatilha para o palco, existe sapatilha para o ensaio. Parou. Besteira. Para mim, só existe uma sapatilha, a sapatilha que se encaixa no seu pé. Uhum. Busque por essa. Ah, mas o cetim salmão ou rosa? Flor, qual você gostar mais, se tiver, né? Que às vezes não tem. Ah, é elástico fita com elástico ou fita sem elástico? Para. Não é nada disso que vai fazer diferença. Posso pôr o elástico na frente para segurar o meu colo, porque o meu colo é muito bom e ele vaza para fora da sapatilha? Na verdade, a sapatilha está errada, né? Porque se você tivesse com a sapatilha certa, o seu colo não ia vazar. Existem sapatilhas construídas para segurar um colo muito forte. Então, são essas bobeiras que se fala, né? Que se perpetua. Às vezes você quer comprar uma sapatilha linda, igual da sua amiga, porque ela foi para Paris, trouxe uma sapatilha e você fala, quero, igual. Porque seu pé não é igual. Não existem dois pés iguais, né? Como quase impressão digital. Pode ser parecido, a gente pode ter os mesmos problemas. Meu dedo é comprido igual o seu, eu piso no dedinho igual você, meu calcâneo é alto igual o seu. Mas no que tange as forças, sempre será diferente. Então, parar de se fiar nas questões externas da sapatilha, voltar para dentro de você e ver quais são as suas questões de movimento. Né? E não comprar sapatilha. Se você é iniciante, você não precisa comprar uma sapatilha iniciante. Pode ser que seu pé seja forte o suficiente para uma sapatilha mais estruturada. Pode ser que você seja uma bailarina super avançada, mas precise de uma ponta mais delicada, de construção mais delicada. Então, essas questões são absolutamente inúteis na hora de comprar uma sapatilha. É, nossa, é muita coisa que a gente tem que prestar atenção, coisas É, muito importantes, exatamente para fazer uma escolha decente, mas gente, vou bater nessa tecla, o bailarino não está sozinho, o professor de dança não está sozinho, tem vários profissionais aí no mercado com informações sensacionais que podem te ajudar. Então assim, a tal da equipe multidisciplinar não falha, gente, porque ninguém sabe tudo. Mesmo assim, exato. pessoa aqui, ó, com a gente, 1.793.000 diplomas, e mesmo assim a gente precisa de dar as mãos e de fazer. Ué, quantos cursos a Andreja não faz por ano? Exatamente porque ela está sempre atrás desse conhecimento. O conhecimento ele muda também. Então, eu acho que isso que é o mais importante que a gente tem que saber, que a gente tem que dar as mãos e estudar junto e estudar muito. Então, assim, Exato. aproveitem esse tempo de quarentena, gente, façam aulas teóricas, façam, né? Até a Isabela Braga está dizendo aqui, sempre ouvi dizer que a ponta, que ponta, como por exemplo a Gaynor, negligencia o trabalho da meia ponta. Então, deve ser usada apenas no palco para não perder a força na musculatura dos pés. Isso tem fundamento? Isabela, de jeito nenhum. O trabalho do seu músculo é o trabalho do seu músculo. O que tem fundamento é aquilo que eu falei anteriormente, não sei se você ainda já estava aqui. O trabalho de ponta é diferente do trabalho de meia ponta. Tudo que você faz na aula de meia ponta te ajuda na aula de ponta, mas não te supre de todas as necessidades. A bailarina não poderia e não deveria, por exemplo, fazer aula de meia ponta e só ensaiar na ponta.
Porque são Uhum. técnicas diferentes do ponto de vista muscular, do ponto de vista do controle motor. Você se controla, né? Eu não deu tempo da gente falar, mas um trabalho muito importante da minha aluna Michelle Guillard, que foi o mestrado dela, que a gente fez lá na USP, a gente mediu a diferença do arabesque em ponta e do arabesque em meia ponta. É outra mecânica de movimento. Para, não acreditem nisso. A Gaynor é uma sapatilha como todas as outras boas, muito boa, muito bem estruturada. Só que você não pode comprar Gaynor pela cor do saquinho. Você não pode comprar Gaynor pedindo para alguém que foi em Nova York para trazer para você. Você tem que conhecer seu pé. Às vezes não vai existir uma sapatilha Gaynor que se encaixa nas suas características anatômicas. E dançar numa Gaynor não vai ser melhor ou pior para você a não ser relacionado com o seu pé. Então não existe sapatilha capaz de tirar sua força, também não existe sapatilha capaz de te dar força. Se uma amiga sua comprou uma sapatilha e virou tripla pirueta, você vai comprar essa mesma sapatilha e não vai acontecer nada, porque você não é igual a ela. O seu pé é diferente, as suas necessidades são diferentes. Ai, Olha, gente, adorei. eu vou só para encerrar esse assunto, não é uma coisa da modernidade. Quando a sapatilha de ponta foi criada, né? E a primeira bailarina que ficou famosa por dançar em pontas não foi a primeira que dançou, mas foi a que ficou mais famosa, que foi Taglioni, Marie Taglioni, filha de Filippo Taglioni, que coreografou para ela especialmente La Sylphie, né? Para ela dançar lindamente nas pontas. As sapatilhas eram feitas por sapateiros artesanalmente. Você não ia na loja da Capésio, da Só Dança, comprar sapatilha. O sapateiro vinha, media seu pé, moldava seu pé e fazia ponta para você. O mundo das sapatilhas de ponta já entendeu que é só assim que funciona. É só assim que funciona. Então, Se hoje em dia, você cada for marca. você não estava com a gente, né, Andreja, o dia que a gente conheceu, os bastidores lá da Royal, você estava com a Não, gente? Não. É, que foi eu, o Adriano, que a gente conheceu a Moira, não. fisioterapeuta da Royal, e a gente deu uma volta lá para conhecer todo tudo por lá. E eles têm o departamento de ponta, que produz as sapatilhas de ponta para os ensaios, para os espetáculos. Então, mesmo as sapatilhas que são de marca, às vezes chega lá e os costureiros modificam a sapatilha para ter Exato. exatamente esse encaixe no pé dos bailarinos, né? Então, assim, Exato. muita coisa que a gente tem que prestar atenção e, gente, isso não é uma coisa difícil. É muita coisa? É, mas é o que eu falei antes. A gente tem que começar a ter mais conhecimento, a ter mais consciência do nosso corpo para se tornar bailarinos melhores, entendeu? Isso daí, se você dança com a sua sapatilha adequada, igual a André já ficou frisando aqui pra gente o tempo todo, significa que talvez você tenha que fazer menos aulas porque a sua técnica vai melhorar. Você tá com o sapato adequado. Entendeu? Então, isso é muito importante. Eu acho que a nossa chamada vai cair, porque já vamos dar 1 hora de Que chamada. rápido. Pois é, eu não estou satisfeita. Eu ainda tenho 1 milhão de perguntas. E eu queria te convidar exatamente para a gente poder até fazer uma outra live para a gente falar mais a respeito desse assunto. Eu acho que assim as pessoas podem, inclusive, anotar as perguntas em relação a isso, mandar lá para o WhatsApp do Bastidores, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pela plataforma. Ou seja, gente, não tem desculpa de não encontrar esse canal de comunicação. A gente está simplesmente em todos os lugares. E aí, vocês anotem essas perguntas, eu vou passar para a Andreja, ela vai dar uma estudada a respeito disso para a gente fazer uma outra live até com mais perguntas e respostas sobre esse assunto, porque a sapatilha Super. é fundamental para os bailarinos e a gente não pode deixar batido. E aí a Exato. gente acabou de cair no Instagram porque acabou o tempo. Mas no Facebook a gente ainda está online, então a gente pode. Deixa eu até. É, eu acho que eu teria que parar a transmissão. Não, então vamos finalizar por aqui, então. Andreja, muito obrigada. Nossa, aprendi demais, simplesmente.
Eu tenho, assim, muito orgulho de ter te conhecido, porque, cada conversa que a gente tem é uma coisa que eu falo: "Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nossa, não é que é verdade? Nossa, olha esse ponto de vista". E, tipo assim, eu vou ficando desorientada, você sabe, né. E aí a gente vai pensando, não tem como. Então, vamos combinar mais uma live, vamos fazer esse material pra gente colocar lá na plataforma, para as Claro, pessoas comprarem esse claro. curso, porque elas têm que aprender a fazer esse fitting elas mesmas, entendeu? Não só dentro da sala de aula, porque é dentro da loja, porque às vezes você vai na loja, Tá, mas se você não tem uma base de conhecimento, também vai acreditar em qualquer coisa que a pessoa está lá te falando. E a gente tem que exato, aprender a ter esse conhecimento, esse eh, senso crítico de filtrar a exato. informação. Exato. E não é culpa de ninguém, né, o vendedor tá lá É, para vender a sapatilha, e a gente tem que chegar lá com o autoconhecimento de quem a gente é e do que a gente precisa. exato. Essa é a o recado, né, que fica. Vamos estudar Ai. o nosso pé. Muito, muito, muito obrigada. E pessoal, para quem está assistindo, muito obrigada por ter assistido. Essa live vai ficar disponível no YouTube, na nossa plataforma de ensino à distância. E para quem não tem ainda a inscrição na plataforma, eu vou passar um videozinho aqui ensinando vocês a fazer a sua inscrição, porque ela é gratuita e tem muita informação lá sobre as ciências da dança que não dá para perder. Isso mesmo. Aproveitem o que a Bárbara está fazendo. É um movimento muito raro dentro da ciência, é um movimento muito raro dentro da dança no Brasil, no mundo. Não deixem de aproveitar esse conteúdo, essas pessoas incríveis que ela traz. Bárbara, muito obrigada pelo convite, Oh, foi um prazer enorme. Eu estou à disposição. Quem quiser entrar em contato, perguntar aí para você, a gente refaz as perguntas, as respostas para uma próxima live, tá com bom? certeza, vou deixar o seu contato à disposição também para quem quiser te contratar para ir lá na escola de dança, para poder ensinar como fazer o Pode, me próprio chama. fitting, porque não, gente, tem que ser. Me chama que eu vou. Então tá. Um beijo e para quem está assistindo, vou passar aí o videozinho para a gente saber como fazer o seu cadastro na plataforma de ensino à distância do Bastidores. Então, muito obrigada, gente, e eu vejo vocês na segunda-feira com a próxima live. Um beijo. Tchau, tchau, Beijo! gente. Para fazer parte da comunidade Bastidores e ter acesso ao conhecimento sobre dança mais fresquinho que a ciência pode oferecer, basta inscrever-se na nossa plataforma de ensino à distância. Abaixe a tela e clique em Registro. Escolha o plano que melhor lhe convier. Registre-se utilizando o Facebook ou crie seu próprio login e senha. Após preencher seus dados pessoais, leia e aceite os termos e condições. Confirme o envio e seja bem-vindo à nossa comunidade.